Derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, tempestades e furacões como nunca vimos antes. Ondas de calor cada vez mais frequentes. O que está acontecendo com o nosso planeta? Todo esse desequilíbrio é culpa nossa ou será que é um processo natural? Vamos entender isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos começar entendendo o que é o efeito estufa. Imagina uma estufa feita de vidro. A luz do sol atravessa esse vidro e aquece tudo que está lá dentro, mas esse mesmo vidro impede que a maior parte desse calor saia da estufa. Por isso, dentro dela está sempre muito mais quente do que do lado de fora. Aqui na Terra acontece a mesma coisa, só precisamos substituir o vidro por nossa atmosfera. Alguns gases, como o metano e o dióxido de carbono, que é emitido pelos carros junto com outros poluentes, são responsáveis por manter o calor que vem do Sol dentro da Terra, análogo à estufa de vidro que falamos anteriormente. Ao contrário do que muita gente acha, o efeito estufa é essencial para a vida na Terra. Sem ele, o calor que vem do Sol não seria absorvido e sim refletido de volta para o espaço. Isso deixaria a Terra com uma temperatura média de menos 19 graus Celsius. Logo, podemos resumir tudo isso que conversamos até agora numa palavra: equilíbrio. Se o efeito estufa diminuir muito, o planeta congela. Se ele crescer demais, o planeta cozinha. Deixe aí nos comentários se você já sabia que o efeito estufa era essencial para a vida na Terra. Quando esse equilíbrio que falamos não existe, percebemos várias consequências no planeta. Na última década, o nível dos oceanos subiu uma média de 3 milímetros por ano. As chuvas, por exemplo, na década de 30, a cidade de São Paulo registrou apenas 9 tempestades muito fortes. Já na década de 2000, esse número subiu para 42 tempestades. Tudo isso e muito mais está acontecendo porque o efeito estufa está aumentando cada vez mais. Mas você pode estar se perguntando: a Terra já não passou por transformações no clima outras vezes? Mas essas alterações foram causadas pelo próprio planeta e precisaram de milhares de anos para acontecer. 50 milhões de anos atrás, por exemplo, a Terra ficou muito quente e chegou a ter até florestas aparecendo no Polo Norte. Apenas 6 graus Celsius a mais foram suficientes para derreter todo o gelo que existia na superfície dessa região. Mas poderíamos nos perguntar: a temperatura da Terra está aumentando? Sim, e é muito grave. Nos últimos 250 anos, a humanidade conseguiu aumentar a temperatura da Terra em 1 grau Celsius. Mas como os cientistas conseguem saber com tanta precisão esse aumento de temperatura? Temos muitas informações sobre alterações climáticas feitas em estações meteorológicas espalhadas pelo planeta. Essas estações medem, por exemplo, o nível dos oceanos, a concentração de gases na atmosfera e a radiação solar. Temos inclusive medições feitas com satélites que analisam vários tipos de luz e a forma que elas interagem com o planeta. Esses dados são convertidos em temperatura e outros índices que os cientistas usam para estudar o clima. Com esses dados, podemos identificar claramente o que está aumentando ainda mais a intensidade do efeito estufa: o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, CO2. Podemos observar claramente a relação, analisando a concentração desse gás na atmosfera e o aumento da temperatura através dos séculos. Uma outra pergunta frequente é: mas por que temos dias frios mesmo no meio do verão se a temperatura está aumentando? Dias frios no meio do verão não quer dizer que o aquecimento global não exista, mas para entendermos isso de verdade, precisamos saber a diferença entre clima e tempo. Você sabia que existe essa diferença? Deixe aí nos comentários. Então, ondas de calor, tempestades ou frentes frias podem aparecer de repente e em qualquer época do ano, contrariando a previsão do tempo para aquele dia. Assim é o tempo. Não sabemos exatamente qual será a temperatura na Amazônia na próxima semana, mas temos certeza que não irá nevar lá. Já as variações do clima podem ser causadas, por exemplo, por alterações no Sol, mudanças na inclinação do eixo da Terra ou, claro, não podemos esquecer, no aumento do efeito estufa. E essas alterações só podem ser sentidas depois de décadas. Por isso é possível termos dias gelados no meio do verão
ou com muito calor em pleno inverno. Mas quando analisamos o intervalo entre décadas, fica claro que o clima está esquentando. Os verões têm sido cada vez mais quentes e nós somos os grandes culpados. Nossa conclusão aqui é: o aquecimento global não mexe com o tempo, ele mexe com o clima. É frequente ouvirmos falar sobre o derretimento das geleiras. Vamos entender mais sobre isso. Para termos uma noção, apenas 5% da massa original do gelo ártico permanece intacta. Mas será que a culpa é dos seres humanos? Sim, e a prova disso está nas próprias geleiras. As geleiras funcionam como um livro de história da atmosfera. Elas são formadas pela neve que cai no solo e quando perfuramos uma geleira, as bolhas de ar que congelaram entre os flocos de neve nos mostram quais eram os gases da atmosfera de até 800 mil anos atrás. Quanto mais fundo perfuramos, mais antiga a informação que podemos obter. É exatamente a partir desse tipo de estudo que identificamos um aumento considerável na quantidade de gás carbônico a partir do final do século XVIII. Mas espera, o que aconteceu no final do século XVIII? A Revolução Industrial. Deixa o like se tudo agora está fazendo mais sentido para você. Durante a Revolução Industrial, o carvão era utilizado como fonte de energia para as máquinas a vapor. Assim como esse processo, todos os que envolvem combustão de matéria orgânica têm como produto final da reação gás carbônico e água. Com isso, nós, seres humanos, emitimos cerca de 37 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Um dado interessante é que sabemos exatamente a quantidade de gases que são emitidos por cada país. Somente 10 países são responsáveis por quase 70% das emissões de gás carbônico. Agora você deve estar se perguntando, em qual posição está o Brasil? Em 6º lugar. Isso mesmo, somos o 6º maior emissor de gases do efeito estufa. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o aquecimento global gera mais aquecimento global? Vamos entender. O gelo é a superfície natural mais reflexiva do planeta. Por isso, a maior parte dos raios solares que batem nele é refletido de volta para o espaço. Ao contrário, os oceanos são uma das superfícies que mais absorvem calor. Por isso, os mares estão esquentando e fazendo as camadas de gelo ártico derreterem. E assim podemos observar um ciclo. Temos cada vez menos gelo refletindo calor e mais água absorvendo. Mas como os cientistas sabem que a temperatura vai continuar subindo no futuro? Então, os cientistas dividem a Terra em pequenas regiões e coletam dados como temperatura, ação dos ventos e nível de umidade. Essas informações são enviadas para computadores que calculam com base em modelos climáticos como estará o clima do planeta no futuro. E a previsão é tão assustadora que a humanidade precisou estabelecer uma meta de fazer com que o aumento da temperatura global não passe de 2 graus Celsius até 2050. Muitos países estão envolvidos nesse esforço. Em 1992 aconteceu no Rio de Janeiro a Eco 92. Esse evento entrou para a história por causa da criação do quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, com vários países se unindo para reduzir as alterações do clima. Esse esforço ganhou outro passo importante em 2015, com o Acordo de Paris, quando quase 200 países, incluindo o Brasil, se comprometeram a diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Um outro dado muito importante é que o próprio planeta tem formas de lidar com o excesso de gás carbônico. Uma dessas formas são os oceanos, que absorvem esse gás por meio do fitoplâncton, e a outra são todas as florestas do mundo que fazem isso durante a fotossíntese. Mas o problema é que, além disso não ser o suficiente, o aumento dos desmatamentos, da poluição dos oceanos e das queimadas aumentam esse desequilíbrio. Só para mostrar um dado, frequentemente em jornais e portais de notícia, vemos informações de desmatamento e queimadas na Amazônia. Só para termos uma noção, perdemos cerca de 35 mil estádios do Maracanã por ano de floresta. Precisamos arrumar uma solução urgente, não acha? Sabemos que tem muita gente espalhando que o aquecimento global é mentira, fake news. Temos até mesmo líderes de nação falando isso. Mas como vimos nesse vídeo, ele é real e já estamos sentindo. Não é só a ciência que nos mostra, o próprio planeta mostra pra gente. E a questão não é só a Terra, é também a nossa espécie. Quem está correndo risco de verdade somos nós,
nossos filhos e nossos netos. É o futuro de toda a humanidade que está em jogo. Temos que começar a criar consciência de que este planeta é o nosso lar e entender de uma vez por todas que se não for a gente, ninguém vai cuidar dele. Então, se cada um fizer a sua parte e cobrar dos seus líderes políticas sustentáveis, poderemos juntos garantir um futuro melhor para nós e para o nosso planeta. Se gostou do vídeo, deixe o like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, se inscreva, ative o sininho para receber todas as novidades e deixe nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Vem expandir a mente com a gente!